Olá, nessa aula veremos como a gente pode fazer uma sanca de gesso propícia para iluminação. Então vamos lá. Meu Promob aberto, eu primeiro preciso construir a sanca de gesso. Eu já demonstrei isso em algumas aulas, mas eu vou mostrar novamente como é que faz. Então, ó, construir o teto, primeiro passo. Segundo passo, eu tenho que fazer um sanduíche do gesso aqui. Um sanduíche do teto, né? Então eu pego a ferramenta Construir Geometria Retangular, clico com o direito para selecionar o plano superior. E aí eu crio a primeira geometria aqui, que seria a geometria onde eu vou trabalhar com o gesso. Então nessa minha geometria onde está o gesso, eu vou clicar com o direito em cima, Editar Geometria. E aqui eu vou trabalhar com o Editor de Geometrias. O Editor de Geometrias ele possui algumas ferramentas bem interessantes que se chamam vértices e as bolinhas, né, que eu já expliquei em uma aula anterior. Bom, aqui eu vou clicar nesse trecho de linha aqui, apontar para cá e vou digitar aqui, eu quero 1 metro e eu quero fazer um L aqui. Então eu vou adicionar mais um vértice aqui e mais um vértice nessa linha. Vou puxar esse vértice aqui em direção a essa para ficar reto. Clico nessa direção aqui para a setinha azul dar nesse sentido. Digito 1 metro também. E a outra eu simplesmente alinho para ficar certinho aqui, ó. Certo? Agora eu vou construir o restante. Eu quero deixar um buraco no meio. Então eu vou construir mais um vértice. Vou puxar esse aqui até o final. Esse daqui eu também vou puxar até o final. E esse daqui eu vou construir mais um aqui. Então aqui eu sei que tem 1 metro de distância daqui até onde tem que estar, certo? Daqui para cá eu tenho que ter 1 metro. Então eu vou clicar nesse trecho de linha aqui para puxar esse vértice para cá. Como é que eu sei isso? A flecha de indicação azul vai me dizer. Então aqui eu tenho o número da corda, ó, 3.850. Então se eu digitar menos 1000, ele recua 1000, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa com essa flecha aqui. Só que não, né? Eu simplesmente vou alinhar ela, ó, só. Eu alinhei com essa daqui, ó. E deixei em linha reta com a de baixo também. Aqui eu vou criar mais um vértice para fazer isso aqui. Não se preocupem com esse esquema aqui, isso não tem importância. Tá? Aqui, ó, eu não fiz 1 metro aqui, ó. Então faltou isso aí. Agora tá certo. Então agora eu vou dar um OK e vou verificar se está tudo certo, ó. Então minha geometria deu beleza, bem certinho. Não se preocupa com isso daqui, porque isso daqui ele é só um detalhe que na hora do render não vai aparecer. Agora a gente vai criar a parte do perfil da geometria para criar a sanca propriamente dita. A sanca não, desculpa, a parte onde o LED vai ficar embutido. Então eu vou no editor de geometrias e vou no editor de perfil. O editor de perfil ele funciona da seguinte maneira. Eu vou buscar alguns perfis que tem aqui de forma a deixar o LED embutido. Como eu já fiz testes já com todos esses aqui, nenhum deles funciona, a gente vai ter que criar nosso próprio perfil. Eu desenhei aqui, ó, o jeito que eu quero o perfil. O que acontece? O LED ele vai estar aqui, ó. Certo? Essa bolinha aqui é o LED. Então vamos lá. Promob. Então eu vou criar um novo vértice nessa linha aqui. Deixa eu tirar esse caderno daqui do lado que está me incomodando. Isso. Aí eu puxei para cá. Cliquei nesse trecho de linha aqui para me dar a corda, que eu sei que é 150. Vou puxar um pouquinho mais para cá, vou adicionar mais um vértice. Puxei para baixo, não ficou reto, eu confiro a direção. Sempre ângulos
inteiros, né? Que é o 0, 90, 180, 270 e 360. São os ângulos que dão, né, que a gente já conhece. Corda 150. Eu vou adicionar mais um vértice aqui. Esse trecho de linha aqui tem que ser direção 180, corda 25. Adiciono mais um vértice aqui, aponto ele para cima. Direção correto, corda 125, que é o tanto que tem aqui, né? Que é o 25. No caso é o 150 menos 25. Adiciono mais um vértice, arrasto ele para cá. Difícil de ele ficar, ó, certinho, né? Então, direção 180, corda 125. Ok. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou salvar esse perfil aqui. Então eu vou clicar em salvar e vou digitar assim, ó. Perfil para gesso embutido. Perfil para LED embutido. Isso. Vou dar um OK. E agora ele está aqui, ó, perfil para LED embutido. Vou aplicar nessas regiões aqui e vou dar um OK. Primeira coisa que eu tenho que fazer após eu dar o OK é conferir para ver se ele está condizente com o que eu preciso. Olha só. Qual que é o propósito desse perfil? O propósito desse perfil é deixar somente um espaço aqui, né, entre o teto e o gesso para a iluminação sair, né, para a luz emitir para fora. Se eu deixar sem aba nenhuma aqui, o que acontece? A luz aqui ilumina quase todo o ambiente, fica um jogo de luzes bem estranho. E, por sinal, o nosso perfil de gesso aqui não deu certo. Então, o que eu tenho que fazer? Vou voltar no meu editor de perfil. Vou conferir aqui o seguinte. A corda está 150. E a minha geometria já tem 150. Então, o meu erro foi de digitação aqui, ó. Deixa eu ver se eu errei aqui também. Ó, aqui estava 10, eu digitei 150. Então, eu vou lá, 100, esse aqui, beleza, e agora eu vou dar OK. Agora deu certo. Então, ó, ficou um espacinho onde o LED vai correr aqui dentro dessa canaleta. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço o LED? O LED, na verdade, a gente tem várias opções de trabalho. Você pode trabalhar tanto com um cordão de luz linear, como também os spots, tá? Eu vou ensinar os dois métodos aqui, o vídeo vai ficar um pouco comprido, mas não tem problema. Então aqui eu vou no editar luzes, vamos primeiro pelo método adicionar luz linear, que é o mais fácil, teoricamente. Então aqui, ó, quando eu clico nesse botão aqui, eu adiciono a luz linear. O que acontece? Esse desenho que está aqui, ó, que vocês estão vendo, é a minha geometria. Só que ele não me dá onde eu avancei aqui, ó, com o perfil. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o cordão de LED, mas eu não posso me afastar muito da linha, não pode ser muito dentro. Então, ó, vou fazer aqui, aqui, aqui e vou finalizar aqui. Direito finaliza, tá? Então, selecionei a setinha, cliquei nesse ponto aqui, é onde eu consigo regular a cor, intensidade e a espessura da linha. Vou dar um fechar e agora eu vou mostrar para vocês aonde que está o meu perfil de LED, o meu cordão de LED. Ó, ele está aqui, ó. E eu preciso conferir para ver se ele não está entrando dentro da geometria. Porque o que acontece? Quando ele entra dentro da geometria, ele não funciona. Então eu vou selecionar ele. Notem que eu cliquei nele e ele não seleciona, não aparece o contorno ao redor dele, mas ele está selecionado sim. Eu venho em movimentação, coloco aqui, ó, 25 e empurro ele para cima ou para baixo. Aqui no caso eu não tinha selecionado mesmo. Agora selecionou. Não.
Vamos mudar aqui a vista dinâmica. Isso, agora sim. Agora ele não quer selecionar. Legal. Agora foi. Oh, será que foi? Não. Bom, acontecem alguns bugs, né? Ah, finalmente. Então, ó, tá vendo? Eu cliquei nele e ele não aparece que está selecionado. Às vezes, dependendo do Promob e da versão, isso acontece, tá? Demora para selecionar, tem que insistir bastante. Então, onde que eu tenho que colocar esse meu perfil de LED? Eu não posso colocar ele muito aqui para cima, porque se eu colocar ele aqui, ele vai emitir luz para todos os lados. Eu só tenho que tirar ele de dentro da geometria, ó. Então agora ele não está encostando em nada. Teoricamente, pelo meu desenho lá que eu fiz antes, ele não está encostando em nada. Então agora ele está de forma correta. O que acontece agora, eu posso renderizar já, se eu quiser, para testar. Eu vou só tirar essa luz daqui que é o nosso Sol, eu vou diminuir um pouquinho a intensidade dele para ficar melhor visível, né, o nosso efeito do cordão de LED. Outra coisa importante a fazer é regular o teto, né, com a propriedade materiais aqui. Então aqui eu vou em materiais, vou em customizado, vou utilizar o ambiente e aqui na ferramenta ambiente eu vou colocar 0,55, desculpa, 0,55. O que faz o ambiente? Deixa o material mais branco, tá? A especularidade não deixa o material criar bolha de luz, ele dispersa mais a luz nele. E a difusão, eu não vou mexer na difusão, dificilmente eu mexo na difusão, mas é a quantidade que o material brilha ou não. Normalmente eu deixo como está. Vou dar um aplicar em todos os componentes para ele aplicar em todas as faces dessa geometria que é o teto. E vou clicar aqui no copiar material, copiar esse material aqui do teto agora e vou colar ele na minha geometria. Então agora tudo ficou mais branco. Agora eu vou aplicar um material na parede para ficar mais evidente o nosso trabalho ali em cima. O que acontece? A renderização ela depende de muitos fatores e normalmente a gente não dá muita atenção para isso, né? Mas é uma coisa que muda bastante. Se eu trabalhar com as paredes pintadas, o piso, né, com um acabamento já definido e tal, o efeito da renderização muda bastante. Porque tudo influencia. Todos os materiais. Tem material que brilha, tem outros que não. Então tudo isso faz muita diferença. Então você tem que prestar muita atenção na hora que for fazer isso, tá? Vou aplicar um outro tom aí de verde na parede, porque o porcelanato já é bege. E agora eu vou renderizar aqui com o render normal, que eu tenho render up, mas eu vou colocar o normal. Enquanto ele vai renderizando, eu posso falar a respeito da renderização utilizando essa ferramenta aí. O que acontece? A luz linear é uma luz um pouco mais complexa para o programa renderizar. Então, quando eu insiro ela no ambiente, é lógico que o projeto vai ficar mais pesado para renderizar. Isso que eu falo mais pesado é, na média, 15 minutos a mais por imagem. Então, você tem que avaliar se o teu cliente realmente vai comprar o teu projeto pelo fato de ter o LED, né? Ou se vai valer a pena para você perder 15 minutos em cada imagem. Às vezes, dependendo do projeto, vão ser 15, 30, 1 hora, 2 horas a mais por imagem. Então você tem que colocar isso na base de cálculo também.
Aqui não consigo ver nada ainda da imagem. Vou colocar para renderizar com o Render Up agora, para a gente conseguir notar a diferença. O Render Up ele utiliza como base as paredes, né, e a luz de fora do ambiente. Então, quando eu não tenho um ambiente fechado, por exemplo, igual esse daqui, que eu fiz ele dos lados aberto, acontece muito de ter essa sombra esquisita aqui, ó. Acontece também de ter um monte de luzes pelo ambiente e tal. E como o meu projeto não tem muitos detalhes também, às vezes fica um pouquinho difícil de entender como é que funciona. Ó. Mas aqui, ó, o meu perfil de gesso está aqui, a iluminação está aqui, ó. Olha só como deu o efeito, né? Então o efeito deu bem certinho da iluminação que eu precisava. Lógico que o meu ambiente está cru, né? Não tem nada no ambiente. Então parece que ficou esquisito, mas está certo. É dessa forma aqui mesmo. E esse daqui, também pelo fato de estar cru e eu não ter colocado nenhuma comunicaçãozinha, nada, spot, nem nada aqui, eu consigo enxergar aqui, ó, que eu tenho uma luz a mais aqui. Mas como ficou muito branco o perfil, eu teria que escurecer ele um pouquinho mais e trabalhar com mais luzes para ele ficar um pouquinho mais destacado. Quem sabe também mudar a cor desse meu LED e transformar, em vez de ele branco, um tom mais amarelado. Ficaria mais interessante, mais condizente com a realidade. Então, uma dica muito legal para vocês utilizarem também como base nos projetos de vocês é a observação. Vocês devem ser muito observadores de como o ambiente é feito na realidade, de como o projeto é elaborado, quais os detalhes na realidade, porque isso vai dar muita noção. O LED normalmente é um pouquinho amarelado, não é branco, né? Isso influencia bastante. Às vezes, o perfil de gesso é desse jeito aqui. É dessa forma aqui mesmo. O LED fica embutido e ele faz essa cava aqui, né? Então isso tudo ajuda bastante. Agora, como é que a gente faz com a questão dos spots? Eu vou deletar por aqui que é mais fácil. Eu seleciono ela aqui, aperto a tecla Delete. Bem mais fácil do que eu tentar selecionar ela lá em cima. Agora, pelos spots. Bom, primeira coisa, os spots vão dar trabalho, porque eu tenho que trabalhar com um arranjo linear. Mas o efeito é melhor e a renderização não demora tanto tempo. Então aqui eu vou em luminárias e vou pegar o spot fantasma. Eu chamo ele de spot fantasma. Ele não quer vir para o meu ambiente, por quê? Não quer vir para cima. Agora veio. Agora deu certo. É isso que eu preciso. Então agora esse é o spot. Eu vou colocar ele bem ali na ponta. E um detalhe importante é que eu tenho que virar ele de cabeça para baixo. Então aqui eu vou colocar ele na pontinha. E vou utilizar a movimentação para poder me basear melhor. Eu sei que esse trecho aqui, ó, eu tenho 15. Então eu posso movimentar ele pelo menos uns 50 para o lado. 50 para cá. Agora eu vou virar ele de cabeça para baixo. E vou deslocar ele para baixo. 50. Um pouquinho para cima.
até ele ficar afastadinho assim da geometria. Se eu quiser, posso até encostar, só que tem que tomar cuidado para ele não transpassar. Aqui vem um segredo bem interessante, que é a questão da propriedade dessa minha iluminação. Está difícil de selecionar as coisas, nossa senhora. Ele não quer selecionar de jeito nenhum. Vou fazer o seguinte. Vou ocultar isso aqui e vou tentar selecionar. Agora deu certo. Aí eu vou em propriedades, vou em intensidade, abertura e falloff. Tornar todos visíveis e eu consigo movimentar aqui e enxergar um pouquinho melhor. Eu vou trocar a cor aqui para ficar visível essas linhas aqui, ó. Vou colocar vermelho fictício, tá? Então a abertura vai me dizer exatamente aonde que vai dar a intensidade total desse meu LED. Então eu sugiro trabalhar com 15, porque ele não vai ficar tão marcado no teto, certo? O falloff eu vou aumentar um pouquinho mais, porque o que acontece? Vou colocar o 70 para você ver onde é que vai ficar. Vai ser pouco a área de trabalho dele. Então eu vou aumentar ela aqui, ó, para 150. Vamos simular aqui, ó, na abertura como é que vai ficar. Ficou muito? Ficou, né? Olha só até onde que vai. Vou colocar um 100 aqui. 125 que é o meio termo. Acho que agora ficou bom. Então a abertura vai ser 15, o falloff 125. Por que que eu fiz isso? Para enxergar onde vai o meu raio, tá? É só porque o falloff ele é invisível, não aparece. E agora eu vou mudar a cor desse meu LED, eu vou colocar ele um amarelado. Aprendi com um cliente meu. Na verdade era com uma senhora que eu dava aula, que ela usava a cor ocre. E ficou muito bom no trabalho em geral. De vez em quando eu uso ela. Vou utilizar ela nessa aula. E vou diminuir um pouquinho a intensidade para 0,3. Para não ficar tão forte. Não, vou botar um 0,5. Qualquer coisa eu mudo depois. Agora eu vou em arranjo. E agora é que eu vou ter que utilizar a visão para enxergar bem o negócio aqui. Então eu vou fazer 10 peças de arranjo. Vou dar um intervalo entre elas de 5, de 30. E vou aumentar o número de peças. 30 peças não deu certo. Então são 40 peças, não deu certo. São 45 peças, não deu certo. São 48 peças. Passou um pouco. 46 peças, deu certo, deu bem aqui. Então beleza, deu 46 peças. Eu vou agrupar os itens e vou dar um inserir. Então eu tenho que fazer isso em todos os lados, certo? Desse lado, do outro lado. E aí agora vamos renderizar para ver como é que vai ficar. Então eu vou utilizar o render up e o render normal para ver como que é a diferença entre os renders. Isso é muito importante. Às vezes a gente se acostuma a trabalhar com render up, faz um trabalho com iluminação e fica bem diferente, né? Você renderiza no normal, parece que não tem nada do jeito que você queria fazer, sabe? E tem que tomar cuidado com isso. Eu não trabalho muito com render up, então às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade em mexer na luz nele. Mas é questão de costume, porque você trabalha uma semana com ele e depois pega a manha. Então nesse daqui... Cadê o render up? Ficou tudo preto.
Então faltou a luz, né? Faltou a outra luz, que não estava mais aqui. No caso, fechar as paredes e trabalhar com as outras luzes, por isso ficou tudo escuro. Mas aqui dá para ver o efeito do LED exatamente. É assim que ele vai ficar, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui também eu consigo ver, ó, nessa pontinha aqui, ó, como que o LED está se comportando. Ele vem até essa área aqui. Beleza? Se você quiser também, você pode trabalhar com o ambiente dos dois tetos de forma diferente, que ele vai dar uma diferença maior entre os itens, tá? Bom, eu sugiro vocês fazerem um exercício bem parecido com esse, porque vocês precisam treinar esse efeito. E uma coisa bem interessante é trabalhar já com os projetos que vocês já fizeram. Então, se você tem algum projeto já pronto, pegue e trabalhe a iluminação em cima daquele projeto, porque daí você não precisa construir tudo e o efeito fica mais bonito do que o meu. Porque isso aqui parece que tem alguma coisa errada com o projeto que o professor fez, mas é que na real não tem mais nada aqui embaixo. Ele teria que ter as outras iluminações, deveriam estar completo, sabe? E eu peguei um projeto do zero para fazer. Então, quando o negócio tá tudo bonito, tudo ao redor, tudo pronto, o efeito é diferente. Como eu falei, eu até apliquei algumas texturas na parede e no piso para ver se simulava melhor, mas o Supermob ele não vai definir só com isso. Eu preciso de mais itens aqui: iluminação, os spots bonitinhos, quem sabe uma pendente, os móveis e tal. E aí eu trabalhar com iluminação, porque iluminação é o último item que eu faço. Então às vezes eu renderizo e aí eu vejo, preciso de mais luz, menos luz. Aí eu vou, regulo. Não é um trabalho fácil e não tem um método específico de dizer assim, você vai usar sempre 0,5 de intensidade e sempre falloff 15, abertura 15 e falloff 60. Isso é impossível, você vai trabalhar com esses valores. Então por isso que a renderização não tem um método específico para seguir, você tem que ir testando e na medida do teste você vai olhando ver se ficou bom ou não. E aí você vai mexendo nela. Bom, se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Tem o meu e-mail no final do vídeo. E eu desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e bons estudos. Um abração, até mais.